E aí, brothers, continuando as nossas aulas de geometria plana, vamos falar agora sobre semelhança de triângulos, que muitos também trabalham com a ideia de proporcionalidade entre triângulos. Vamos lá. Da mesma maneira que existe a proporcionalidade entre os segmentos, vamos lembrar lá no teorema de Tales que nós vimos. Por exemplo, imagina que eu tenho esses dois segmentos aqui, essas duas retas transversais. Existem proporcionalidades entre os segmentos. Agora você vai visualizar que esses segmentos, eles começam a formar triângulos. Por exemplo, eu tenho esse triângulo que eu colori de azul. Posso fazer um triângulo maior, que é um triângulo aqui vermelho, que seria, por exemplo, esse triângulo. Esses dois triângulos aqui, o pequeno e o triângulo maior, são triângulos que têm uma proporcionalidade, assim como seus segmentos têm. Então, é isso que nós vamos trabalhar na semelhança de triângulos. De uma maneira mais geral, quando que eu sei que dois triângulos são proporcionais ou semelhantes? Uma exigência principal, uma primeira exigência que nós teremos é que os triângulos tenham os mesmos ângulos internos. Você vai visualizar que a semelhança ela funciona assim. Imagina quando eu estou fazendo um mapa, uma maquete de alguma coisa e eu mantenho as proporções reais, ou seja, eu mantenho os ângulos que eu tenho na realidade. Eu respeito as mesmas proporções existentes na realidade, eu faço no meu desenho. É a mesma pegada na semelhança de triângulos. Então, no primeiro momento, para a gente já pensar, para que os triângulos sejam semelhantes, você já vai pensar, os dois triângulos têm que ter, os mesmos ângulos, só para a gente ter uma primeira visão aí, beleza? Então, tem que possuir os mesmos ângulos. E eu sempre bato nessa tecla, máquina, de mesmos ângulos, porque eles são fundamentais, são essenciais para que a gente consiga desenvolver a semelhança. Vem aqui comigo. Peguei esse caso bem simples. Eu tenho esses dois triângulos aqui só para te mostrar essa semelhança. Os dois triângulos são triângulos, que têm os mesmos ângulos. Coloquei os valores dos lados. Suponhamos que eu não conhecesse esse lado aqui. Vou colocar aqui, a medida de valor x. Beleza? Esses dois triângulos são triângulos semelhantes, têm os mesmos ângulos, alfa, beta e o ângulo θ. Não quer dizer que na hora da questão você tem que descobrir o valor dos ângulos. A partir de algumas relações, de alguma análise, você vai tirar essas conclusões, tá bom? Então o que acontece? Repara um detalhe. Você vai olhar, por exemplo, deste triângulo para o triângulo maior. E você vai observar em relação aos ângulos. Olha só o que eu estou observando. Eu tenho aqui o ângulo alfa. Quem está oposto a alfa aqui é 3. Quem está oposto a alfa, que agora, nesse caso, vai valer x. Beleza, o que eu estou querendo. Agora, repara. Oposto ao ângulo beta, nesse caso aqui, nós temos o lado de valor 4. Oposto ao ângulo beta, nós temos o lado de valor 12. Quando eu tenho duas medidas, poxa, o oposto a θ no triângulo menor foi 4, aqui foi 12. Eu preciso que você perceba uma proporção, uma constante de proporcionalidade, ou seja, um número que eu multipliquei o lado de um triângulo para chegar na medida do outro. Como assim? Se você observar comigo aqui, por exemplo, você vai perceber que em relação ao ângulo θ do triângulo pequeno para o triângulo grande, o lado foi de 4 para 12, foi multiplicado por 3. Esse 3 aqui, nós vamos chamar aqui, vou chamar de termo K, que é a constante de proporcionalidade. É isso que nós vamos perceber. Então, nós teremos aqui a constante de proporcionalidade. Tem gente que vai fazer a questão e já percebe, fala, professor, vi aqui que de um triângulo para o outro multiplicou por 5, é correto isso? Sim, quando você percebe, tem um lado oposto a θ é 4, lado oposto a θ é 12, de um para o outro, poxa, aqui é 4, aqui 12, multiplicou por 3. Você identificou quem é a constante de proporcionalidade.
Isso aqui é o fundamental. Ah, mas e se eu não perceber isso? Podemos usar outras técnicas? Claro que pode, máquina. Vem comigo. O que geralmente nós utilizamos? Uma proporção. E como é que eu começo utilizando isso? Por exemplo, suponhamos que eu vou ter esse triângulo, que eu vou chamar de triângulo 1, e esse triângulo, triângulo 2. Você estabelece relações. Eu vou relacionar o triângulo 1 com o triângulo 2. Então, sempre estou relacionando alguém do triângulo 1 com alguém do triângulo 2. E aí você vai escolher um primeiro ângulo. Como assim? Olha só, eu vou trabalhar primeiro com ângulo alfa. Então, eu venho aqui, ó. Eu olho, no triângulo 1, quem está oposto a alfa é 3. No triângulo 2, quem está oposto a alfa é x. Aí eu posso falar, ó, que 3 está para x. 3 está para x. O que é o está para? Existe uma lógica, uma relação do 3 para o x. Existe uma relação que nós já até conhecemos. Aí você coloca assim como, aí você vai prestar atenção. Tá vendo que eu comecei escrevendo alguém do triângulo 1 e depois alguém do triângulo 2? Eu vou manter essa relação. Usei o ângulo alfa, vou escolher um outro ângulo. Nesse caso, o ângulo aqui, θ, que eu tenho informações aí opostas a θ. Então, por exemplo, no triângulo 1, quem está oposto a θ é 4. No triângulo 2, quem está oposto a θ é 12. Então, ó, assim como ó, 4 está para 12. Eu uso isso aqui. Então, você pode usar e deve usar o quê? A proporção, se você não percebeu por quanto que multiplicou, tá bom? Então, máquina, nesse caso aqui, ó, você vai brincar, multiplicar cruzado. Se quiser simplificar, simplifique, tá bom? X vezes 4, 4x é igual a 3 vezes 12, que vai ser, no caso aqui, 36. 4 está multiplicando, vai passar dividindo 36 por 4, 9. O x vale 9, ok? Então tem essa ideia. Aí você já imagina, ó, eu vi então que multiplicou por 3, eu identifico essa proporcionalidade, ela vai ser aplicada em outras situações? Vai. Em todos os segmentos do meu triângulo pequeno, quando eu for para o triângulo grande, nesse caso, eu os multiplicarei por 3. Por exemplo, olha que tipo de segmento que eu tenho. Distâncias aqui, os lados do triângulo, do pequeno para o grande vai ser multiplicado por 3. Se porventura eu tiver aqui, ó, se eu colocar a altura desse triângulo pequeno, eu quero relacionar a altura do triângulo grande. A altura do pequeno, para chegar no grande, também vai ser multiplicada por 3. A soma dos lados, o perímetro, galera, também vai ser multiplicado por essa constante. Então, ó, não é apenas o lado que vai ser multiplicado por essa constante. Qualquer medida de comprimento que nós temos lá dentro vai ser multiplicado por essa constante. Qualquer medida de comprimento. Já dando um spoiler do que vai acontecer na frente, a área também é multiplicada por essa constante, mas essa constante é elevada ao quadrado. Por exemplo, todas as distâncias que eu tenho aqui são multiplicadas por 3 para chegar nesse triângulo. A área vai ser multiplicada por esse número ao quadrado, no caso por 3 ao quadrado. Por exemplo, se a área desse triângulo, vou inventar aqui, for 10, a desse triângulo vai ser 90, que vai ser multiplicado pelo quadrado da minha constante, tá bom? Eu trouxe um exemplo, uma questão de vestibular aqui pra gente, que é o seguinte. Imagina que eu tenho esse triângulo, que o lado AB, de A até B, vale 12, o lado AC vale 6. E tem mais um detalhe. A figura ADEF é um losango. Losango. Vão lembrar aí qual que é a característica do losango, né? Eu vou ter 4 lados de mesma medida. Esses 4 lados são iguais. O que mais? Losango. Lados opostos são, no caso, paralelos também. Tá bom? O que eu estou querendo? Saber o valor do lado do losango. Quero saber o valor do lado do losango. Então, assim, primeira coisa que eu já percebo aqui, ó, vamos lá. Losango, ele tem os lados opostos, paralelos. Então, imagina assim, ó, eu tenho aqui um segmento.
Aqui, ó, essa retinha que eu tracei é paralela a essa. Aí nós vamos recordar a matéria. Lembra que nós temos lá, no caso, retas paralelas cortadas por uma transversal? Se vem uma reta aqui, ó, esses dois ângulos são iguais. Então, no caso, esse angulinho aqui, ó, este angulinho é igual a esse. Eu sei o valor dele? Não. Também não tem interesse. Vou chamar aqui de alfa, por exemplo, ok? Vou chamar de alfa. O que mais? Voltando, ó, nós temos lá as duas retas paralelas. Imagina essa outra cortando aqui, ó, essa retinha. Esse ângulo também é igual a esse. Então, eu tenho mais um ângulo comum aqui, ó. Esse ângulo, vou chamar de beta, é idêntico a esse. Então, o que eu estou fazendo? Identificando ângulos para que eu consiga ter uma visão um pouco melhor. E com isso, minha mente, ó, expandiu. Eu vou ter dois triângulos semelhantes. Triângulo grandão com triângulo pequeno. Olha o triângulo pequeno, desenhá-lo aqui pra gente, olha só. Imagina que aqui é o triângulo pequeno, que tem B, E e D, perfeito? Ok, ó. Esse ângulo nós o chamamos de beta, esse ângulo é o ângulo beta. O outro angulinho aqui nós o chamamos de ângulo alfa, que é o ângulo azul. Aí agora eu vou desenhar o triângulo grandão, vou colocá-lo aqui, ó, não na mesma medida ali, mas tá aí, mais ou menos bonitinho. Triângulo grandão, BCA, tá aqui o triângulo grandão. O que é que eu sei? Esse ângulo é esse, que é o ângulo beta, perfeito. Agora, o outro ângulo aqui, ó, aqui embaixo, o ângulo que está bem no vértice C, nós o chamamos de ângulo alfa, tá bom? E agora o seguinte, mais um ângulo aqui que nós não demos uma atenção para ele, que é o ângulo que fica aqui, ó. Vou chamar aqui de ângulo θ, que é o mesmo, né, que está aqui nos dois. O que acontece? Eu consegui montar dois triângulos semelhantes. É isso que tem hora que pega nas questões de semelhança, eu tenho essa visão. Você vai depender muito de outros polígonos aí nas questões. Máquina, vamos só colocar as medidas que eu tenho? Por exemplo, de A até B, sabemos que é 12, legal. De A até C, sabemos que é 6. O que mais? O que eu estou querendo é o lado do losango. Isso aqui, vou chamar de X, que é o mesmo tamanho desse, que é o mesmo tamanho desse aqui, por exemplo, e esse. Então, de E até D vale X, tá bom? Eu estou precisando relacionar de B até D, ó, de B até D. Pensa, isso aqui é 12. Eu vou tirar o X, vai ficar para mim 12 menos X esse pedacinho, 12 menos X. Então, vamos lá. Tenho dois triângulos semelhantes. Eu vou relacionar deste menor para o maior, igual nós fizemos ali. Galera, preste bem atenção. Primeiro ângulo que eu vou tomar como referência, o θ. Então, eu vou olhar quem está oposto a θ no pequeno, quem está oposto a θ no maiorzinho. Então, eu falo, ó, X está para 6. Então, isso aqui, ó, verde, 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 em relação ao ângulo verde, que é θ. Por que agora eu não vou mexer em relação ao oposto a beta? Porque eu não tenho e não pediu, não mexe. Eu vou mexer em relação a alfa aqui, ó, do pequeno para o grande. Quem está oposto a alfa? 12 menos x. Quem está oposto a alfa? 12. Então, x está para 6, assim como 12 menos x está para 12, beleza? Nós vamos multiplicar cruzado, x vezes 12, 12x. O 6 vai pegar aqui, ó, 6 vezes 12, 72. 6 vezes menos x, menos 6x, tá bom? Esse menos 6x, ele passa para o outro lado aqui positivo. 12x com 6x, eu vou ter, ó, 18x, perfeito? Que é igual a 72. 72, 18, está multiplicando, vou passar dividindo. 18 por 72, vamos pensar aqui, ó, colocar 4. É o valor do x igual a 4. Então, é um exemplo, uma questão de vestibular, ok? A ideia de semelhanças, ela é bem básica. O que pesa demais é treinarmos em questões. Então, eu aconselho, faça o máximo de exercícios, que é um assunto forte, um assunto recorrente. Praticamente tudo quanto é prova que cobra geometria plana, você vai ter uma ideia de semelhança, tá bom? Falou, brothers, até a próxima!